Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos reagir a tudo que envolve o Botafogo de Futebol Regatas, o glorioso, nesse cenário aí nacional, na mídia tradicional, na mídia televisiva, rádio, internet, tudo para vocês aqui. Tudo que rola sobre o Fogão vai estar aqui no canal. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de tudo que envolve o Botafogo quando pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros também, 4 planos, tem plano de R$3, de R$5, tem os mais caros de 15, outros valores, mas com 3 ou 5 reais, que é menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga aí um plano mensal de membro aqui do canal e ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo? E o Botafogo, rapaz, o Botafogo tá em 2024 ainda, segue sem técnico e com muitas indefinições para esse ano. Um início de ano com muitas incertezas para o atual campeão da América e do Brasileirão. Ainda sem técnico, a diretoria do Botafogo tem tido dificuldades para realizar o planejamento de 2025. Se no ano vencedor o Alvinegro já tinha anunciado 5 reforços até o dia 10 de janeiro, esse ano nenhum novo nome foi anunciado. O clube tem pressa para definir um novo treinador após a recusa de André Jardine, que preferiu permanecer no América do México. 11 jogadores estão deixando o Alvinegro, com destaque para as saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique. A ideia de John Textor é definir o novo treinador nos próximos dias, para buscar reposições imediatas para os atletas. O elenco principal se reapresenta no dia 14 e já terá a Supercopa contra o Flamengo no dia 2 de fevereiro. Bom, o Botafogo terminou muito bem em 2024, mas parece que 2025 não começou ainda, não tem técnico, alguma novidade aí, quem o Textor vai trazer, essa demora não pode prejudicar essa temporada, Vini? Pois é, Flavinho, a gente tem hoje uma incógnita em relação ao Botafogo, né? A gente não sabe qual é o time do Botafogo, qual será o elenco. O que a gente sabe é que a diretoria faz um baita trabalho e sabe reforçar o elenco. Mas qual será esse elenco? Quem será o treinador? Isso é uma incógnita. Eles tentaram o André Jardine, eu acho até que era um bom nome, mas eu entendo também o André Jardine não querer topar o projeto do Botafogo agora e querer ficar lá no México por vários fatores. Se a gente for parar e analisar a família, filho acabou de nascer lá no México, ele é considerado ídolo, ganha muito bem, isso precisa ser dito também. Então, assim, eu no lugar dele não julgo nem um pouco ele não aceitar a proposta do Botafogo. Agora, se a gente for parar e analisar, muita gente lamenta a saída do Thiago Almada e do Luiz Henrique. Mas, gente, já eram 2 jogadores que a gente sabia que iria sair. O Thiago Almada, a gente sabia que ia sair agora, e o Luiz Henrique poderia ter saído no meio da temporada, inclusive. Ele até ficou até o fim do ano e ele foi muito importante na conquista dos títulos. A questão é, vários jogadores saíram e fica essa impressão de que está tendo debandada, beleza, tem muita gente saindo. Mas, gente, se a gente for parar e analisar, os jogadores que estão saindo, teoricamente, eram reserva. Óbvio que você consegue fazer uma reposição à altura, mas eu acho que a questão do treinador, para mim, é o mais importante, porque o treinador ele faz parte também do planejamento para a temporada, embora o Botafogo tenha um baita scout que sabe fazer contratações, independentemente se tem treinador ou não. Por exemplo, o Jair dos Santos, eles estão próximos de contratar, e aí pode envolver o Tiquinho Soares, que é o atacante. Envolvendo o Tiquinho Soares, eu entendo que o Igor Jesus não vai sair. Não faz sentido você negociar os 2 centroavantes da equipe e ter que buscar duas contratações para a mesma posição, ficar sem nenhum. Mas, de fato, se a gente for parar e analisar, por exemplo, a Supercopa do Brasil, o Botafogo está saindo atrás do Flamengo. Questão de planejamento e preparação, né? O André Jardine postou, a gente vai ver um vídeo nas redes sociais, confirmando que permanece lá no América do México, ele que era o plano A do John Textor para a vaga do Arthur Jorge, e ele explica por que fica, e na verdade ele está muito bem lá no México, faz sucesso, foi campeão, e até ele coloca que tem que ser um projeto muito encantador para ele largar o que ele tem lá. Tá muito bem lá, né? E aí depois aqui no Brasil ele sabe que tem uma certa insegurança, apesar de um projeto do Botafogo, na minha opinião, ser um dos clubes mais visados pelos treinadores agora. Ainda assim ele recusou o Botafogo, Pedrosa. É uma decisão muito difícil, até porque você está recusando o campeão brasileiro e o campeão da América, teoricamente sabendo que vai ter um investimento.
mesmo com o desmantelamento do time. Hoje o Botafogo perdeu mais de 10 jogadores. Só que eu acho que a posição dele lá no México é muito confortável. Para mim, o América do México é o maior clube do México. É uma equipe que ele é campeoníssimo lá, que ele é tratado como ídolo. O Vene trouxe muito bem, ganha muito bem, tem uma família estabilizada. E aqui no Brasil, se ele faz 6 meses ruim, o trabalho dele vai por água abaixo. Porque tem que lembrar, apesar de ser o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores, a pressão que ele vai chegar para manter esse nível de Botafogo campeão é muito grande também. O patamar do Botafogo no futebol brasileiro, ele mudou. Então eu acho que o André Jardine, na minha visão, eu entendo completamente a decisão que ele tomou. Mal comparando, o futuro treinador do Botafogo vai sofrer aquilo que os treinadores que passaram pelo Flamengo depois do Jorge Jesus sofreram. Essa pressão sempre por estar ganhando, porque o sarrafo agora está maior no Botafogo. A cobrança, sobretudo da torcida, vai ser maior em relação ao Botafogo. Depois de ser campeão brasileiro da Libertadores, o torcedor alvinegro não vai se contentar de não ganhar nada na temporada 2025. Eu duvido, vão reclamar. Só que tem um ponto em relação ao Botafogo. Como é que será esse investimento do John Textor no Botafogo em 2025? Porque a gente está falando de um time que faz parte de um grupo. E o Lyon está passando por dificuldades financeiras. Ele vai investir nos dois times? Fica essa incógnita também. Só o John Textor pode responder e a gente vai ver com o tempo. A situação está enrolada lá na França. Ô Pedrosa, e será que eles esperam também definir o técnico para depois ir ao mercado? Tem que consultar o cara que vai chegar. Em contrapartida, para tranquilizar um pouco o botafoguense, vamos lembrar que o Arthur Jorge chegou em abril do ano passado, se eu não estou enganado. Ele chegou no meio do ano e acabou dando tudo certo. Eu acho assim, esse primeiro mês de janeiro, ele dá uma tranquilidade maior, porque vai ser um mês de campeonato carioca, de 4, 5 rodadas aí onde os principais jogadores não vão estar atuando. É completamente normal também o tempo que o Botafogo teve, a temporada é pesadíssima desde o ano passado. Só que a grande incógnita para mim é justamente essa. O técnico que for pegar esse projeto, qual é o time que ele vai ter em mãos? Porque aquele time de 2024 não existe mais. Essa equipe não existe mais. Mais de 10 jogadores saíram, 2 jogadores que são principais, Luiz Henrique e Thiago Almada, também saíram. Então assim, tem que pensar muito bem antes de tomar essa decisão. E o John Textor, pelo menos em relação a reforço, vai ter o dinheiro do Super Mundial, né? São cerca de 300 milhões de reais aí para todos os times que vão participar. O Fluminense, por exemplo, está contratando com essa grana. Então, assim, a gente tem que entender que o Botafogo tem um departamento de scout muito bem estruturado, tem o John Textor, que é um cara muito ativo, mas para você trazer um treinador, você tem que mostrar que você vai dar peças para ele. Não adianta cobrar o Botafogo de 2024 em 2025, porque já não é mais o mesmo time. Eu, por mim, falo só disso. Tem um programa aí, né, pra dedéu. Tá muito chato o futebol. Tá horrível. O Botafogo ia trazer o Jardim, eu tava felizão. Falei, agora se o cara veio do México, tudo que é do México é bom. Chaves, Chapolin, Seu Barriga, que vai comprar o Vasco. Aquele negocinho de bebê também é Mexe bom? com o quê? Mexe com o Eu quê? ia Bebê? falar. Mexe com o quê? Aí é outro país que eu vou perguntar pro Bigode. Tequila, o que mais tem no México? Sombreiro. Sombreiro, bigode, Musiquinha. Bigode é importante. bigode, Guantanamera, os mariachis. Tem aquele tchuguerizinho transparente, com a garrafa transparente, é de lá. O que é? Que você gosta pra caramba. Cachaça? Não, aquela cervejinha com a garrafa transparente. Cocô. É verdade. Coronita. Você gosta? Boa. Vem de lá, garoto. Dá pra encher uns 5 carros-pipa que eu já bebi daquele evento. Ai, Bom, vamos ao que interessa. Muita coisa pra gente falar. Futebol tá ficando chato, ninguém tá contratando ninguém. Ainda bem que vai começar o Cariocão na tela da Band. Vem com o pai. O papai chegou na tela da Band. Aí você vai acompanhar com a gente, já começa no final de semana. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Futebol pra família toda, né, gente? Então, vamos falar o seguinte. Muita coisa acontecendo, vai e vem do mercado. O Jardine não vem pro Botafogo. O Botafogo agora tem um grande problema na mão, porque apesar de ter dinheiro e ser um clube que os treinadores querem trabalhar, tem que ser assertivo. Tem gente falando em Luiz Castro, a volta. Negócio de ex. É igual você comprar o carro que tu vendeu. Qual é a lista de ex-bom? Mesmo problema, só a quilometragem um pouco mais. Por isso que eu já te falei sobre a viuvez de vocês, daquele outro time. Não, mas peraí. Aquele outro ganhou. Esse aí não ganhou nada. Meu irmão, o cara que assumiu o Botafogo, você sabe disso. Olha aqui pra mim. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Sabe por que os caras estão reticentes de vir pro Botafogo? Quem tá ali? É o Zé. Entendeu, né? Entendeu o que eu fiz, né? Entendeu? Vá. Igual agora as Superbéticas lá que agora tá. Sim, garoto. Tu não pode fazer o que o torcedor do Flamengo faz com o Jorge Jesus até hoje.
Porque o Arthur Jorge foi embora. Aí qualquer treinador que vier pro Botafogo, e os caras sabem disso, a viuvez do Arthur Jorge vai estar latente. Ah, mas aqui não joga igual o Botafogo do Arthur Jorge. Ah, porque a transição do 3-4-17-1 não é igual. Ah, porque o temporizador... Irmão, foi embora. Arthur Jorge, ó, botou 10 no viado, meteu o pé, já foi, acabou. O outro treinador vai botar a filosofia dele. E você, torcedor do Botafogo, precisa entender. Senão vai ficar igual o Flamengo. A vida inteira de viuvez, ó. Viuvez. Não. Xande, viuvez. Eu não. Clebão tá de férias também, 72 dias de férias. Então, né? Vamos ao que interessa. Estão se revezando, ele e o Jeguinho, entendeu? Não, Jeguinho tá aí, pô. Jeguinho tá aí. Claro, o Jeguinho chegou Ó, hoje. Clebão, férias. 78 anos de férias. Vamos fazer o seguinte. Bota o Chaves pra mim, Pedrinho, por favor. Ó, eu tava muito esperançoso, Bigode, do Jardine vir. De verdade, eu gosto muito dele. Apesar de no São Paulo não ter conseguido no profissional. Na base ganhou muita coisa, seleção brasileira. Ganhou medalha de ouro pra gente, com o Neymar e companhia. Fiquei triste. Porque acho que o Botafogo tinha que começar já agora a montar time, montar equipe, montar elenco. Fiquei triste. Vamos ouvir o Jardine. E aí a gente volta para debater isso daí. Bota aí, Ferinha. También ayúdanos para no especular. ¿Qué sucedió con el tema Botafogo? Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada ahí para no ser tan rápido aquí. La última nada más. ¿Se queda atrás de la línea o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. El tetracampeonato es el objetivo tuyo, ¿no? Vamos con todo. ¿Hay más André Jardine para el América? ¿Cuánto claro tiempo? Claro que sí. Hay mucho más. Gracias, señor. Bigodito? El Bigodão? Estava debatendo aqui com ele, que você falou que o Jardine ganhou a medalha de ouro, é porque o Micali que foi o treinador aqui no Brasil. Aqui no Brasil, isso. 2016. O dele foi Japão. O dele Isso foi na aí, seguinte foi no Japão. Japão. Verdade, Isso aí. 20. O que o Richarlison deitou na Olimpíada. Richarlison, É verdade. Brasil ganhou a Espanha. Foi o Micali e depois Jardine lá em 20, é verdade. E o Jardine ganhou a Espanha, que era o treinador que é hoje o atual treinador do time profissional da Espanha. A De La Fuente. Luiz De La Fuente, Boa. que foi campeão da Eurocopa agora, inclusive. O Jardine já, ó, lapada nele. Então, Bigodito, agora estava assistindo a entrevista de Jardine que não se vai a sair de México, vamos com tudo. Fiquei triste, porque eu acho que era um perfil que encaixa nessa filosofia do Botafogo. GV, eu acho que... Primeiro, boa tarde pra você, Landão. Boa tarde especial a todo mundo que tá em casa. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Um beijo pra todos. Você tá simpático, né? Porque eu tô energia renovada, né? Novo, vida nova. Nem tão nova assim, mas a gente segue no que dá certo. Eu quero que você me atualize depois, né? Fique tranquilo que temos não quero saber de muitas nada. coisas Vivemos para das suas histórias. E ó, tá só começando isso. Ô, Deus. A outra rindo. Mas, GV, eu acho que o Botafogo precisa definir o quanto antes o seu novo treinador. E aí eu digo isso por quê? Porque daqui a menos de um mês a gente já tem a Supercopa, o jogo contra o Flamengo no dia 2 de fevereiro. Ih, esqueci disso, rapaz. 12? 2. 2? Véspera do meu aniversário. Aniversário da minha filha. Olha aí. Só os bons fazem aniversário em fevereiro. Eu Bebelzinha. E o Cristiano Ronaldo, Neymar, todo mundo também faz ali. Fernando. Dia 4, dia 5, Fernandão, ou seja... Só que gente com mais de 1000 gols. Isso é importante. E além da Supercopa, o Botafogo também tem a Recopa, que também já é em fevereiro, só que é mais para a reta final do mês. Recopa é contra? O Racing. O Racing da Argentina, que está vivendo um probleminha lá com o treinador. Parece que o treinador não quis se apresentar para a pré-temporada, parece que vai sair do Então Racing. um tá sem treinador e o outro tá brigando com o treinador. Parece que vai ficar sem treinador. Parece que vai ficar. E, então eu acho que é importante isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um treinador, a partir daí você pode planejar quem você vai trazer, quem você vai abrir mão. Porque não adianta o John Textor falar, eu quero esse, aquele e o fulano de tal. O John Textor, ele não é o treinador. O John Textor, com o máximo respeito que eu tenho a ele é um gestor. Mas o que ele entende de campo e bola? O que ele entende de filosofia de jogo? Não acho que tenha que ser ele o responsável por escolher os jogadores, principalmente. O treinador, eu acho que aí sim, ele pode ir mais do que ele gosta, quem ele acha que vai encaixar melhor. Mas eu acho que o primeiro passo é encontrar esse treinador. E o tempo está passando. O Botafogo precisa ser assertivo? Precisa. Precisa ter calma? Precisa. Só que também você tem que começar a observar que a primeira decisão do ano já está ali. A segunda está muito perto. Então é fundamental o John Textor encontrar, e aí eu acho que ele vai precisar tirar um coelho da cartola. Mas os nomes tem coelho hoje... para tirar da cartola? Sempre tem.
Tem muito Sempre treinador, tem alguém. tem muito treinador. Sempre tem alguém. Mas aí, vamos ver os casos. O Jardine, rapidinho, o Jardine seria, para mim, uma boa opção, porque a gente tem o retorno de mais um treinador brasileiro de sucesso ao futebol, assim, ao Campeonato Brasileiro, ao Brasil, porque ele está fazendo sucesso lá no México. Esteve no São Paulo, fez sucesso na seleção brasileira, na seleção olímpica, e seria bom mais um cara brasileiro São aqui. 6 títulos no México, 3 nacionais. Então, 3 seguidos. 3 seguidos. Tem muitas opções de treinadores portugueses, alguns brasileiros que eu acho difícil o Botafogo Que trazer. muitas algum opções cara. de português. Você tá igual a diretoria do Flamengo? Tudo que é português agora pode ser treinador. Não, GV. Até Toma. porque é uma opção de mercado hoje no Brasil. Vamos lá. Gesualdo. Não, tem um monte aqui, pô. Leonardo Jardim. Eu tô com um monte aqui. O próprio Antônio Oliveira, que mas quase assinou com o Vasco, mas eu não sei. Perfil Carlos Queiroz, que é um cara que tem muita moral. Esse aí já é bem mais experiente. Um cara mais experiente. da Boina. Tava no Catar. Álvaro Pacheco. Oh, não. O próprio Cláudio Caçapa. Não, pegou um monte de nome aqui, ó. Tem um monte de gente. Caçapa é português, Fernandão? Não. Tava lá fora, esteve no Botafogo. Não foi português, não. Tem um argentino, o Gabriel Renzi, que falam muito bem dele. Tem o Crespo também. O Crespo Crespo é bom, no São Crespo Paulo. é bom. Saiu da Laim. Se o Botafogo quiser, o Milito também tá precisando. Milito também. Cara, o Milito fez hora extra o ano inteiro no Galo. Ó, Já era pra ter caído lá atrás. Tata Martino, argentino que estava lá no Inter Miami, trabalhando saiu. com o Messi, Soares. Tem um monte de gente aí, ó. Então mas, vamos fazer o seguinte. mas eu acho que o texto ele podia ser um Olha pouquinho mais aqui o que a criativo. produção separou pra vocês. Vê se a produção foi criativa, Bigode. Pode dar cornetada aí, ó. Não. Quem será o treinador do Bota em 25? Renato Gaúcho. Isso aí é o último trabalho, tá? De cada um. Renato, 49% no Grêmio, mas aí não conta porque teve o desastre lá do Rio Grande do Sul, foi muito prejudicado. Renato a gente já conhece, pra mim era pra ter... Quer dizer, eu gosto do Carille também, mas acho que no Vasco poderia ter funcionado. Tite, com 70% de aproveitamento no Flamengo, e aí é bom, gente, que a gente faça um exercício que ontem eu falei com o Matheus, sexta-feira, personal, nosso parceiro Matheus Tomás, estou ali na academia malhando e tem uns caras do Botafogo assim, Deus me livre, Tite. Eu falei, cara, olha a distopia que a gente está vivendo. O Tite, se não o melhor, um dos melhores treinadores do Brasil. Ah, mas no Flamengo deu tudo errado. Tá bom, os últimos 15 do Flamengo deu tudo errado. Todos os últimos treinadores do Flamengo saíram como se não prestasse. Só que a gente está falando de um cara de 2 ciclos de seleção e que mostrou que passou de braçada, que o Dorival não está conseguindo ainda, que o Diniz não conseguiu, porque teve pouco tempo de trabalho. Mas assim, a gente tem que parar com essa mania que não presta porque é nosso. Porque a gente não é o caso do Fernandão. Tata Martino só pegou time máquina com o Messi. Perfeito. Tite não pegou, construiu, tem Mundial de Clubes. Tata Martino é paro ímpar e time máquina. É isso aí. Só. Pô, aí a gente pega o Tite agora não presta mais porque simplesmente os Enzos, Filipes, 3Y, 2Ls, que comem Doritos com Coca, não querem mais que o Tite preste. Pelo amor de Deus, muito respeito pelo trabalho do Tite. Você pode não gostar dele por outro motivo. Agora, falar que o treinador... Ah, não, Tite no meu time. Não, pelo amor de Deus. Quem no Flamengo que conseguiu trabalhar... Vocês podem falar aí. Nos últimos 15... nas últimas 15 gestões, sei lá, 10. Ninguém. Todo mundo que veio pro Flamengo E não o que depois do JJ venceu, ninguém queria. Não vem dizer que tu queria, não, que é mentira. E quando o Dorival ganhou 2 títulos gigantes, tomou um pé na bunda. E se eu não estou enganado, ninguém queria o Dorival. O Tite foi o treinador com o maior número de jogos depois do Jorge Jesus. Cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui é aproveitamento quase de título brasileiro. Toda hora eu falo isso. 72, 73, você ganha brasileiro, foi 69 no Flamengo, jogando campeonato de nível de dificuldade alto. Beleza, vamos lá. Jorge Jesus, acho muito difícil. Não, o cara largar um Al Hilal agora, que o outro lá abriu mais o cofre ainda. Não vai. Que a cidade lá do deserto tá quase ficando pronta. Eu esqueci o nome lá, tava vendo no YouTube esse dia. 87% ganhou tudo, bateu recorde, foi pro Guinness. Cara. Só de botar o Al Hilal no Guinness Book, o Sheik deu 17 Maserati pra ele. Uma de cada cor. E Luiz Castro, que é outro grande treinador, identificado com o Botafogo. Porém, não sei se também teria boa vida, Fernandão, porque meio que saindo. Largou, né? Mas ele tem um fantasma. Você foi muito bem com relação aos fantasmas que ficam depois que vence. E eu repeti, vou falar mais uma vez aqui, eu vou ser chato. O treinador que venceu depois do JJ, ninguém queria. Chegou no meio do ano, como o JJ Tirou do Ceará, que era Série B, se eu não me engano, na altura. Isso. O Flamengo costuma vencer, desde o Jorge Jesus, tapando o buraco, não construindo trabalhos com planejamento, construção de equipe, para você vencer no fim. Não foi assim, diferente do Tite, que já fez isso várias vezes e, como já viu muito bem, foi execrado. O Luiz Castro, ele vem de um trabalho em que acho que ele achou que seria muito vantajoso, não só financeiramente, como tecnicamente no campo, por ter uma equipe... Pingou, né? Não, isso aí é outra coisa. E quem reclamou dele tá mentindo.
você não vai sair de onde tu tá por causa de 6 birubiru por mês, já viu? O telefonema do papai Cris, irmão. Não, 6 birubiru, Cris, num projeto de fazer 6, 12, 18, só que as coisas não funcionaram, é diferente do Arthur Jorge, que foi só o dobro. É isso aí. E se Só ele não, vier? Eu acho... Só não. Mas se quiser me dobrar, eu tô aceitando. Eu acho que né, ele deveria vir, sim. Eu acho que ele deveria vir, sim, até pra mostrar pra todo mundo que ele pode terminar um trabalho de forma que seja digna, tanto o Botafogo quanto pra ele, só que o Botafogo tem que vencer. Ó, se não vencer, ele vai carregar um... A Isa Maia mandou aqui um tweet pra gente falando o seguinte: e o Cláudio Caçapa, hein, que ficou 4 jogos, 4 vitórias e saiu. Não seria um bom nome nesse momento? Obrigado pela mensagem, Isa. Eu acho que não. Eu acho que o Caçapa, embora ele tenha conseguido fazer o Botafogo jogar, eu acho que na verdade ali foi o início do fim, né? Então acho que estava tudo muito fresco ainda quando saiu o Luiz Castro, e aí o Caçapa assume. Eu acho que o time do Botafogo não mudou muita coisa depois que assumiu o Caçapa. E é um recorte muito pequeno. Eu não sei se valeria a pena dar uma oportunidade dessa no início de uma temporada, e uma temporada em que o Botafogo vai disputar trocentos campeonatos. O Caçapa foi treinador lá fora ou ainda foi. não? Ele saiu do Botafogo, foi para a Bélgica, se eu não me engano. Então, é o mesmo caso do Jardine. Também aqui no Brasil não teve muito sucesso no Brasileirão. Mas o Caçapa não... Ele não venceu como o Jardine venceu. E ele não foi bem lá também. Aí no México é muito difícil. Claro. O Renato, pra mim, é um nome maravilhoso. Pro Botafogo, mas é completamente diferente de último terço, que você gosta, boxe to boxe, não gosto não, temporizador. Tem uma nova palavra que você vai gostar, até anotei aqui, você quer Deve você ser quer coisa ver? do Iberê, com certeza. Não, eu tava lendo, até falada pelo Fernando Seabra, treinador do Red Bull Bragantino. Esse seria um bom nome. Aqui, expressões, eu botei, fiz até uma lista, expressões do futebol. Ah, meu Deus do céu. Lá vem. Intencionalidade. Nossa senhora. Nada vai superar a zona estéreo. Hein? Zona o quê? Zona estéreo. Essa eu não sabia. A zona estéreo do campo. Não. É que ela não produz nada, ela não é fértil. Eu não quero passar nessa aí não, eu tô fora. Nossa senhora. Você quer um termo médico. Mas exatamente. Mas Vagabundo tá roubando, mas é. Intencionalidade. Depois eu te explico o que é. Eu sei. Eu sei pra outras coisas, pra futebol não. Não, assim, o Renato, eu acho que seria bom pra qualquer time do Brasil. Eu não acho só o Renato pro Botafogo. bom treinador pra caramba. E ainda mais com o Mufafá que o Botafogo tem, ele podendo contratar jogadores pontuais. Ele rescindiu no Grêmio? Não, acabou o contrato. Ah, não renovou. Isso. Vamos fazer o seguinte, enche a tela aí pra mim, Ferinha, por favor. Com essa arte maravilhosa que a nossa produção fez, domingo de sol a sol. É essa aí, né? Já era... Eu não tô conseguindo... Aí, meu garoto! Ó, lembrando, Bigode que tá chegando agora, tava 6 dias de férias. Não, mas eu tô acompanhando, né, pai? O que tá aqui, uma canetinha que só falta assinar o contrato. Isso. O que tá com o rapaz de braço cruzado tá pensando. Vermelhinho foi, verdinho chegou. Chegando no Botafogo, Jair só falta assinar. Bitelo tá ali, Almiron tá ali, não chegou ninguém ainda. Marlon tá ali, bom jogador, tá ali. E o Léo Link também tá ali, ainda não fechou nada. Gatito foi pro Cerro, Adrielson voltou pro Lyon, Eduardo foi pro time do Diniz pro Cruzeiro, Arthur Jorge pra Arábia Saudita, Marçal tá sem clube, tava pra ir pro Flu, mas o René já fechou, né, praticamente. Aí tem o Tietê no Vasco, só falta assinar, ótima contratação do Vasco. Contratação. Almada, provavelmente no Lyon, Luiz Henrique tá pra sair também, e o Tiquinho tá pra acertar no Santos. Hoje as coisas vão começar a se definir, porque afinal o ano tá começando. Não chegou ninguém, rapidinho, Nando. Bigode lembrou muito bem. Daqui a menos de um mês tem uma decisão de Supercopa do Brasil, que é um título importante, troféu, e o Botafogo precisa voltar pro trilho. É bom a gente fazer uma reflexão de quem fica. Fora esses caras que estão prestes a sair, alguns não devem nem se envolver em jogos, até para não ter qualquer tipo de problema físico, né, se machucar. Saída não depende muito do treinador. Porque o Almada já tinha um trato feito para sair, o Adrielson voltou. Saída não depende muito dele, só se o Botafogo quisesse se desfazer do jogador sem a intenção do próprio. Mas serve para negociar com o treinador, Nando. Ó, vou deixar o Almada e o Luiz Henrique para você. É isso, eu tô te falando. Faz diferença. Ele vai ter trabalho para trazer, e os nomes são maravilhosos, na minha opinião. Concordo. Que o Botafogo tem de todos. Selecionado ali. São caras que vêm pro Botafogo para agregar, só que a quantidade de jogadores que a gente vê que estão saindo fazem muita diferença pro time do Botafogo, que foi campeão de tudo que ganhou ano passado. Então, os caras têm que estar muito atentos. Acredito que o Botafogo, o setor de scout do Botafogo, está todo mundo preparado, pronto para começar a atirar no mercado, no bom sentido, é claro.
poder trazer os caras necessários para poder montar uma equipe de acordo com o que eles esperam. Porque se essa parte do treinador não for resolvida logo, eles vão ter que se mexer assim mesmo, Flavinho. Vai. Porque... Não dá pra ficar esperando o bonde passar. Como o Vasco teve esse problema com relação ao Matos, a relação com a 7-7 demorava para chegar, é a mesma coisa, só que de forma diferente. Sim. Como não tem um comandante, você acaba sem ter a direção para onde você quer ir. O norte. É isso aí, pô. Fernandão, tem um... Minha diretoria, como é que fala pro botafoguense, no momento em que ele tá vivendo, que nem tudo são flores, que as coisas podem dar errado e mesmo dando errado não são tão ruins assim? Como é que você diz pro torcedor isso sem gerar uma ideia na cabeça dele de que você tá sendo contra ou de que você tá sendo otimista demais? Porque as duas situações vão acontecer. E vou te explicar por quê. O Botafogo tá com dificuldade para encontrar um treinador, tá perdendo jogadores muito importantes, etc. Eu não falei muito disso ano passado, porque eu não gosto de ser o cara a citar coisas ruins no momento que o torcedor tá curtindo e gozando ali o grande momento dele. Então eu não vou ficar aqui na semifinal da Libertadores, né, enchendo o saco, isso aí o UOL faz, eu não vou ficar aqui eu fazendo, falando, o Botafogo tem esse problema, até que é óbvio que tem. Né? Não é porque tá ganhando que o clube não tem problemas. O Testor, cara, como todo mundo sabe, ele tem alguns problemas financeiros em outros clubes aí, como Lyon, etc, etc. O Botafogo é um clube que deu a ele uma projeção, ele ganhou títulos, ele investiu dinheiro, ele vai ganhar algum dinheiro com a venda de alguns jogadores, o que não significa necessariamente que deu lucro para ele, né? Porque essa conta é um pouco mais ampla. Ele gastou muito dinheiro para adquirir o clube. O Botafogo não tem uma base que lança igual o Palmeiras, Fluminense, não é uma base que o tempo inteiro ele pega um jogador e faz 100 milhões de dólares, isso não é comum no Botafogo. Espero que passe a ser, né? Mais comum, mas o histórico não é esse. E sim, o Botafogo tem dificuldades financeiras. Mesmo com um presidente, com um dono rico, investidor e com os títulos tendo chegado, ele tem dificuldades financeiras porque o mercado é muito claro em relação a isso quando se diz, e não era mentira da imprensa, quando ela, eu acho que colocou numa hora que não precisava, mas não é mentira da imprensa dizer que o Botafogo deve para tudo quanto é empresário no Brasil. A dificuldade do Botafogo em contratar jogadores que estão aqui, né, ela passa também por isso, porque a maior parte dos empresários do Brasil estão muito putos com o John Testor e Botafogo porque não recebem. E não é de hoje, não recebem há 1 ou 2 anos. Isso não é 2 ou 3, né? Isso é uma galera grande. O Testor tem dinheiro para contratar jogador? Tem. É interessante para o Testor nesse momento realizar o seu lucro de alguma maneira ou investir mais e mais e mais indo em busca de quê, exatamente? É na premiação de títulos que se ganha? Não, a premiação de título não, mas quando você faz uma grande campanha e bota um jogador na seleção, você revende esse jogador. Essa conta vai fechar com o Almada, o Luiz Henrique, e falar assim, pô, vem cá, quantos outros aqui eu contratei e eu não vou ter esse retorno? Uma coisa é você contratar a estrela do time e vender a estrela do time. Outra coisa são os 30 jogadores do seu grupo, que alguns serão vendidos por um pouco mais, um pouco menos, vai haver ganho aqui, perda ali, e você não vai fazer um dinheiro grosso ali. Nem com uma premiação de futebol sul-americano, você vai fazer uma boa premiação, você ganha uma Copa do Brasil e tal, você faz ali um dinheiro, mas não é o que vai pagar o teu investimento feito para manter e para chegar num clube que você chega ali com pouquíssima perspectiva, praticamente quebrado e leva ele pro topo da América. Você faz isso em 2, 3 anos, afinal de contas você botou muito dinheiro, senão você não teria feito. Em algum momento o Testor vai ter que arrumar a casinha. Ele só vai arrumar a casinha com os títulos conquistados e agora ele conquistou. É normal de todo time campeão, a não ser que ele viva uma prosperidade financeira estável há muito tempo, que ele se desfaça. É muito normal isso, porque o time campeão, cara, é o time que mais tem destaque. O destaque valendo em real, qualquer idiota vem aqui com euro e dólar e leva, porque nossa moeda não vale porra nenhuma, e cada vez vale menos. Então, não é uma novidade, cara. Todo mundo veio aqui, desmontou o São Paulo campeão do mundo, desmontou o Corinthians campeão do mundo. O cara vem aqui e leva, irmão. Quando você bota jogadores em altíssima evidência, a não ser que sejam jogadores mais velhos. Então, por exemplo, quando você pega aquele time do Flamengo de 2019, não tinha muito menininho ali. E aí o jogador tem mais facilidade de ficar, não, já joguei na Europa, tal, tô ganhando aqui, tá tudo bem. É mais fácil. Quando você pega o Luiz Henrique, o Almada, pô, esses caras não jogaram lá em alto nível ainda. Né? O Luiz Henrique jogou no Betis, ainda não jogou no... O cara tá indo pra seleção do país dele. Vai aparecer um cara aqui com 7, 10 milhões de
de dólares na mão do cara, fala assim, eu te dou 10 milhões de dólares, o cara vai embora, irmão, entendeu? Então, não é questão de ser o Botafogo ou não. O ponto é, para você repor esses jogadores, é preciso fazer uma loucura, porque você não vai achar esse jogador barato. Será que o Textor está disposto a de novo colocar 100, 200 milhões em cima de reforço para repor aquelas 3 peças fundamentais, 2, 3 peças fundamentais? Eu não acho que o Botafogo passa a ter um time ruim, tá? Já tem gente aí, profeta do Apocalipse, perdeu o Luiz Henrique e o Almada. Não, peraí. Você tem o Júnior Santos, você tem o Igor, você tem o Savarino. Peraí, o time do Botafogo não é ruim, os 2 volantes estão lá, né? Então, assim, mudou, claro, você tirou as 2 cerejas, isso é indiscutível, você tirou os 2 pontos de desequilíbrio do time. É possível contratar um, talvez? Por que o Botafogo está demorando tanto? Por que o Botafogo ainda não tem um treinador? Porque existem rolos financeiros para ser resolvidos. Naturalmente, quando você faz um investimento desse tamanho, você gera dívidas. Então, o Textor tem que pagar um monte de coisa. Não é uma conta de padaria, como simplesmente falar assim, o cara chegou aqui e botou 500 milhões. Esquece esses 500 milhões, seu dinheiro tá como não esquece, ele quer de volta. Ele botou mais 200 milhões para contratar o elenco, agora ele tá vendendo por 300. Opa, sobrou 100. Não sobrou 100, cara. Ele tá pagando lá os 500 e mais o dia a dia do ano inteiro que ele gastou. Então, assim, em algum momento o Textor vai ter que organizar a casinha e falar assim, eu preciso pagar as pessoas que eu devo aqui, que o Botafogo ficou devendo, para ter um mercado no Brasil. Porque se eu romper com tudo quanto é empresário e não pagar minhas comissões, minhas coisas, em algum momento todo mundo começa a rachar comigo. Então, e aí eu vou ficar sem possibilidade de me movimentar no mercado. O Textor não é bobo, ele é fora da realidade nacional de jogo de cintura, eu diria, né? Tanto que se fosse, como eu sempre falei aqui, eu acho que a CBF tirou o Botafogo do Mundial, acho que foi vergonhoso, mas eu também acho que se o Eurico Miranda fosse presidente do Botafogo, o Botafogo não tinha jogado. Ou a final do Brasileiro, ou o Mundial. Um dos dois ele não tinha jogado, mas ele tinha batido o pé e não tinha ido. Então eu acho que falta ainda esse tempero pro Textor, porque por mais empresário que ele seja, ele não está num lugar sério, ele está no Brasil. O Brasil não é sério, o Brasil não é um país onde, olha, aqui preto no branco, a empresa faz isso, entrega direitinho, paga isso, ganha isso. Não é isso. Isso são outros países. No Brasil você faz sacanagem, relacionamento, liga pro amigo do amigo, é amigo do não sei quem, é amigo do cara na justiça, é amigo do cara na prefeitura, não sei o quê, porque senão você não vai andar, especialmente no Rio de Janeiro. Então, é natural que o Botafogo passe por esse momento, tá? De perder jogadores porque brilhou, de ter que pagar e acertar algumas contas, e talvez no ano que vem o Botafogo tenha uma dificuldade maior do que esse ano e não seja o pior Botafogo dos próximos 10 anos. Muito provavelmente essa frase é muito divertida que o torcedor usa, mas muito provavelmente ela não é verdadeira, porque a grande conquista já aconteceu, o Textor já entendeu através dessa grande conquista qual que é o limite do faturamento dele. Ele já entendeu ali. Ele chegou aqui, 2 anos eu descobri até onde eu posso ir. Agora eu consigo fazer as contas. E agora vai haver um ajuste de contas. Onde pode acordar ele amanhã de manhã e falar assim, vou gastar 200 pau. Ok, é da cabeça dele. Mas do orçamento, Botafogo, ganho e perda, para daqui a 10 anos estar pago o que ele investiu, fatalmente vai ter que dar uma segurada, porque as coisas não são assim. Você não vai ganhar Libertadores todo ano e não vai sair vendendo jogador pelo dobro do que você pagou todo ano. Então, é um momento normal de perda de jogador. Em relação ao treinador, existe uma dificuldade no mercado brasileiro. Boa parte dos treinadores bons do Brasil estão super criticados por essa onda midiática de que nenhum treinador brasileiro presta. O Botafogo foi atrás do cara certo, o Jardine, que é um brasileiro que está fazendo um puta trabalho no México. Só que, irmão, tu tirar o cara de uma situação onde o cara está sendo considerado o maior treinador da história do clube, porra, brother. Aí não é só dinheiro, aí é difícil. E é você ir para uma instabilidade, não que o México seja estável pra caralho, mas estar no América do México é mais difícil de você ter concorrências para perder o emprego do que num Botafogo, que é um país muito mais concorrido aqui, com muito mais time grande. Então assim, cara, não se assuste, botafoguense, com... não leve a sério não leve as más notícias tão a sério assim, e nem espere ter vivido o pior Botafogo dos próximos 10 anos. As duas coisas são exageradas. Então, pessoal, o vídeo é esse, vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência até agora com a gente aqui, né? Esse vídeo tão longo que você veio até o final com a gente, muito obrigado. Ajuda muito aqui o canal, a sua permanência até o final do vídeo, tá? Valeu mesmo. Vamos encerrar aqui o vídeo, mas antes, não se esqueça, cara, tem que dar o like, ajuda muito o engajamento aqui no canal, o YouTube percebe que o conteúdo é bom e entrega para outros botafoguenses conhecerem nosso trabalho e fazerem aqui parte da nossa família, o Torcida do Fogão. Também, além de curtir, deixa um comentário aqui maneiro, bacana sobre o vídeo,
se inscreva no canal, ative o sininho e, lógico, compartilhe com amigos, né? Não deixe de compartilhar o conteúdo com seus amigos alvinegros. Então, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela permanência no vídeo até agora, pela audiência de vocês todos os dias com a gente, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.